Meu amigo vascaíno, muito trabalho no carnaval. O Alexandre Matos colocando bloco aí na rua. Informações ontem da Rádio CBN. O Vasco vai contratar mais 4 reforços para poder fechar o ciclo. E a gente teve 2 movimentações de mercado no dia de ontem. E vamos falar muito aí sobre as condições do Vasco da Gama no campeonato estadual, sobretudo as negociações que estão quase fechadas com relação ao patrocinador master para o Gigante da Colina. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Vou olhar um pouquinho aqui para a colinha aqui que a gente não está em casa. Então é o seguinte, tá? O Vasco segue os preparativos para o jogo importantíssimo contra a equipe do Fluminense. É um jogo que é decisivo, porque se o Fluminense vencer o Vasco da Gama, ele vai carimbar, vai ser a primeira equipe ali a garantir acesso às semifinais do Campeonato Carioca. Se porventura o Vasco da Gama vencer o jogo, a gente vai ver o Vasco da Gama fincando os pés mais e mais no G4. E aí, meu amigo, chegou na semifinal do Campeonato Carioca, tudo poderá acontecer, inclusive o Vasco da Gama ser campeão. E o seguinte, né? Para o jogo contra o Fluminense, a gente vai ter aí novidades, perfeito? Entre as novidades é o retorno de Dimitri Payet à equipe do Vasco da Gama. A tendência é que o João Vitor retome a condição de titular na zaga pelo lado direito, e a gente pode ter sim o Vegetti. Informação que sai agora do DM, do Departamento Médico do Vasco da Gama, é que o Vegetti passará por uma reavaliação médica no dia de hoje. Então não está descartado a possibilidade de Vegetti jogar aí contra a equipe do Fluminense. Reforço de peso para o Vasco. Informação que a gente teve hoje através da assessoria de imprensa do Vasco da Gama é que o Paulinho fez a cirurgia, vai ter alta hoje aí, e a gente estima melhoras aí para o atleta, certo? Antes da gente falar aqui sobre a situação envolvendo o mercado, a gente vai falar aqui sobre a situação de patrocinador master, porque o Vasco está em fase final para poder anunciar o seu patrocinador master, tá? E a tendência é que esse patrocinador seja a empresa, a casa de aposta, a Betano, que está deixando o Fluminense, né, e vê com bons olhos a vinda para o Vasco da Gama. O Vasco que pediu algo em torno ali de 45 milhões a 50 milhões de reais aí para poder fechar aí com a Betano. Bom, meus amigos, a gente fala aqui sobre negócios sacramentados. Ontem a gente teve 2 operações de mercado aí, 2 negócios que foram fechados. Primeiro foi a saída do Vinícius Paiva do Vasco da Gama, justamente isso. De forma definitiva, o Vinícius Paiva rescinde o contrato aí com o Vasco da Gama e assina com o Ituano. Da mesma forma que o jovem volante cria da base vascaína, o Barros, né, está indo para o Amazonas. Então foram 2 operações de mercado que aconteceram aí em pleno carnaval. O Ramon Dias aí enxugando o elenco vascaíno. A gente também teve aí uma situação que foi desmentida, que foi a possibilidade de Capasso
ir para o Criciúma. Essa situação foi desmentida, certo? Mas a tendência é que o Ramon Dias enxugue mais o elenco do Vasco da Gama. Bom, com relação a reforços, o Alexandre Matos está aí a todo vapor em pleno carnaval. A informação que a gente teve ontem, vinda da rádio CBN, uma rádio de muita credibilidade no Brasil, foi o seguinte, que o Vasco, para complementar o ciclo do primeiro semestre, vai atrás de 4 reforços, certo? O Vasco vai trazer, está confirmado, mais um volante, porque o Ramon Dias entende, né, que o Sforza joga na mesma posição ali do atleta Galdames, perfeito. Então o Vasco vai trazer mais um volante aí para essa posição. E o seguinte, né, isso ficou mais claro, foi confirmado após a situação do Duqueiroz ter melado. Então o Vasco traz mais um volante aí para agregar ao elenco. E o Vasco vai trazer mais 3 jogadores para a posição de ataque. Ontem a gente teve a informação aí que o Vasco tentou o jogador aí do Cincinnati, jogador que está indo para o Boca Juniors, que é o Álvaro Boral, certo? O Vasco tenta essa contratação, não está sacramentado ainda com a equipe do Boca, certo? O Vasco querendo atravessar essa situação. O Vasco precisa realmente de jogador de lado de campo, e também a situação do jogador Pedro Henrique, que pode ser confirmada a qualquer momento, gente, tá? A tendência é muito grande, tá? É muito grande que Pedro Henrique, ponta direita aí, seja atleta em definitivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente não vai cravar aqui 100%, porque a gente já teve decepções aí ao longo do ano. O ano nem começou direito aí, que a gente cravou algumas coisas, acabou não acontecendo. Mas tá, a tendência é que o Pedro Henrique venha para o Vasco da Gama. A chegada do empresário do Pedro Henrique aqui no Brasil, em Porto Alegre, destravou aí as negociações. E o seguinte, né, o Vasco também pode anunciar aí a qualquer momento um atacante, certo? O Vasco vai atrás de um atacante aí para ser a sombra de Pablo Vegetti, o nosso pirata. E assim o Vasco vai aí encerrar o ciclo de contratações aí. A gente deve começar com esse time mais 4 aí para o Campeonato Brasileiro, que é a principal competição aí do ano. Aí depois, janela só de meio do ano. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!